Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Hoje teremos um convidado para lá de especial aqui com a gente. Doutor Renato Bertatti, que é um querido, um professor. Estou muito feliz de ter todos vocês aqui. Muito feliz de ter ele também aqui presente. Seja bem-vindo. Olá, professor. Olá, Jardel. Deixa eu adequar a altura aqui. Sim. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, querido? Melhor agora. Muito feliz estou eu de ter você aqui no meu canal do Instagram. Queria, antes de iniciar nossa live, dizer que eu honro você como meu professor, honro seus pais, seus ancestrais, e estou muito feliz de ter você aqui. Eu é que agradeço o convite, Jardel. Um prazer estar aqui com você e podemos bater papo e trocar experiências, vivências. Grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Eu queria também mencionar 3 nomes aqui, viu, Renato? Que a gente precisa sempre honrar nossos mestres, né? Então, Almir Narras, Marisa Pirolo e Homero Zoli foram meus professores, meus primeiros professores de constelação e foram seus alunos. Então, eu Olha fico só, muito feliz também de mencionar que se não fosse eles, eu não estaria aqui, viu, Renato? olha só, você chegou na constelação através deles. Sim, a primeira constelação que eu vi na minha vida foi da Marisa. Sabe, Renato? Olha só, são 3 grandes queridos. Eu os conheço há quase 20 anos que eles fizeram um treinamento comigo. É um bom tempo, ó. Vi a Marisa constelando, me apaixonei e tô aqui até hoje, viu, Renato? Olha, ó, que ótimo. Realmente, a constelação nos traz vivências profundas e intensas, né? E para muitas pessoas, realmente é um caminho que permite elas caminharem e se mover na resolução de questões, de conflitos, de sintomas, de doenças, enfim. Realmente é uma ferramenta bastante potente. E quando eu conheci através da Mimansa, né? Lá em 1996, 97, nossa, eu também fiquei capturado pela profundidade e pela eficiência que isso tocava as pessoas. E me tocou, né? Antes de mais nada, pessoalmente. E depois, como um recurso fantástico para me ajudar nesse trabalho como médico, enfim, nesse trabalho com as pessoas. Foi uma experiência incrível. Continua sendo, Jardel. Mesmo depois de tantos anos, continua sendo um grande aprendizado e ainda continua sendo uma grande fonte de descobertas e aprendizados constantemente. É uma coisa incrível, realmente. Sim. Bom, Renato, então podemos começar, né? Já temos um público maravilhoso aqui com a gente. O que eu separei, a primeira frase, sabe? Quando eu lembro de Renato Bertatti, a primeira frase que me vem é: a doença é uma bênção. Né? Era assim que a gente começava as aulas do curso de formação em constelação familiar da saúde, que eu fiz pela Hellinger Schule, que foi um curso fantástico, que eu sempre recomendo para as pessoas. Na semana passada, eu dei uma aula sobre isso também com os meus alunos e comecei com a mesma frase, honrando essa frase, né? A doença é uma bênção. Então, eu acho que a gente poderia começar por aí, Renato. Por que a doença seria uma bênção? Doença não é uma coisa ruim? A gente não tem que tirar da gente, Renato? Isso é realmente a forma como as pessoas pensam, né? Sim. Ou a primeira reação. E é compreensível isso, porque geralmente, quando temos algum sintoma ou alguma doença, é a mesma sensação de quando nós perdemos o equilíbrio. A gente tenta imediatamente resgatar um ponto de equilíbrio, né? E quando nós temos uma dor,
um incômodo, uma limitação, imediatamente a gente tem esse impulso, esse instinto de querer voltar para o nosso ponto de equilíbrio, onde a gente se sente bem, onde a gente se sente em paz, onde a gente se sente tranquilo. Então, é compreensível que as pessoas, quando elas têm um sintoma ou quando elas têm uma doença, elas imediatamente querem se livrar daquela sensação. Elas querem simplesmente que aquilo desapareça e, de preferência, o mais rápido possível. Então, isso é uma questão instintiva, é natural. Como eu disse, é como perder o equilíbrio e você quer novamente achar o equilíbrio. Mas o que talvez muitas pessoas não saibam ou não se atentam é que os sintomas ou as doenças, elas só acontecem porque o corpo está dando um sinal, o corpo está manifestando que existe algo que quer ou que precisa ser visto. Existe algo que quer ou precisa ser equilibrado, reequilibrado. Ou algo que está em desordem e que aguarda por encontrar uma ordem original. Ou até mesmo a manifestação de pessoas excluídas, de sofrimentos dentro da família. E isso talvez seja uma coisa que as pessoas também não têm conhecimento, que é algo que a constelação familiar, através do Bert Hellinger, nos trouxe como uma grande informação. E muitas vezes as doenças, elas são manifestação de algo dentro da família, que está vindo há várias gerações e que emerge numa pessoa, numa geração, ou às vezes vem emergindo em várias pessoas, em várias gerações, tendo aquelas doenças que se repetem de geração para geração. Então, dessa forma, existe realmente, hoje em dia, essa compreensão que a constelação nos trouxe, de que as doenças e os sintomas, eles são uma manifestação, uma mensagem que está vindo dentro da família e que quer ser decodificada, ela quer ser vista. Ou seja, é uma mensagem. Dessa forma, a gente olha para a doença não como algo ruim, mas como algo que busca a cura ou resgate de algo muito maior que vem adoecendo a família há várias gerações. Claro, existem vários tipos de doenças. Existem as doenças físicas, existem as doenças psicossomáticas, existem as doenças sistêmicas, que têm essa característica, que geralmente são as doenças mais graves, as doenças mais importantes. E também tem aquelas doenças que eu denomino de doenças espirituais, que não tem nada a ver com o espírito, e sim tem a ver com a conexão ou o tipo de relação que a pessoa estabelece com a coletividade, ou o quanto ela se nega a estabelecer essa relação com a coletividade. Portanto, quando nós olhamos para os sintomas e para as doenças sobre outra perspectiva, essa nova perspectiva, ela nos permite acessar a origem das doenças e nos permite entender quais são as mensagens que isso traz, não só para a pessoa, mas para toda aquela família, como doenças que se repetem de geração para geração. Portanto, não tem como dizer que isso é algo ruim. Isso é algo bom. Por quê? Porque, no fundo, está o sistema, aquela família, ela busca por um equilíbrio. Por exemplo, existem famílias que determinadas questões essenciais da vida, elas foram se perdendo durante as gerações. Então, existem questões que são extremamente importantes para o ser humano. Como, por exemplo, vivenciar o amor, como, por exemplo, o respeito, como, por exemplo, ter o senso de ordem
dentro do sistema, um equilíbrio de troca. Então, essas questões, elas são questões essenciais e que o Bert Hellinger descobriu como essas questões, elas funcionam como se fossem estruturas que dão sustentação aos sistemas, todo tipo de sistema, especialmente a família, e elas têm finalidades específicas, que é preservar, perpetuar aquela família. São como pilares. Quando esses pilares eles são violados em alguma geração, isso coloca em risco esses princípios essenciais que permite às pessoas viver com força, com saúde e com uma certa liberdade. Portanto, quando se viola essas leis que foram descobertas pelo Bert, que ele chamou de ordens do amor, isso tem um profundo impacto dentro da família. Um impacto profundo a ponto de mudar o DNA. E a partir dali surge uma doença. E enquanto isso não é reparado, por assim dizer, isso vai se reproduzindo de geração para geração. São as doenças que dentro da medicina nós chamamos de doenças hereditárias ou doenças geneticamente transmissíveis. Essa informação ela vem dentro do DNA, portanto é algo muito profundo. Então, quando fazemos uma constelação para tratar uma doença, um sintoma, nós estamos nos expondo a entender qual é a origem da doença. E muitas vezes podemos até identificar a exata geração onde isso aconteceu. E a partir do qual surge uma determinada doença como uma manifestação dessa desordem. Então, isso é algo a favor da vida, isso é algo a favor do sistema, isso é algo a favor da saúde e da perpetuação da família. Portanto, isso é algo bom, não é algo ruim. Sim. Para quem chegou agora, este é o meu professor querido, Dr. Renato Bertatti. Estou recebendo ele aqui hoje para falar sobre a saúde, um novo olhar. Perguntaram sobre qual livro a gente está falando. É deste livro aqui, que foi lançado há poucas semanas. Quem quiser comprar depois, eu vou postar no meu story um link lá. Dá para comprar pela página, na sua página, né, Renato? Isso, as pessoas podem achar no meu site, que é www.renatochambertati.com, tudo junto. Isso, se alguém puder colocar o site aqui embaixo, alguém que está assistindo a gente, permaneçam aqui na live. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Covid na visão sistêmica. Renato, foi um prazer imenso ler este livro aqui. Estou muito feliz, estou indicando para todos os meus alunos. Pessoal, tem relatos de constelação, casos muito interessantes. De todos aqueles casos interessantes, Renato, o que eu separei para a gente trazer aqui é o do tique nervoso, que foi um caso muito interessante. Resumidamente, né, uma pessoa procura o Dr. Renato com um tique nervoso, e na hora o Renato fala, mas você quer extinguir, né, o tique nervoso? A pessoa fala, quero. Então eu não posso te ajudar. Diga sim, aceite, mas vamos mostrar. Estou falando bem por cima, tá? O que está no livro lá. O tique nervoso estava a serviço da vida porque ele estava impedindo um impulso suicida da pessoa. Olha que profundo isso. Doutor Renato, comente, por gentileza, este caso ou algum outro caso que você pense no momento. Sim, podemos falar sobre esse caso. Bom, eu poderia falar sobre milhares de casos. Muitos, né, Renato? Portanto, são muitos casos que poderia trazer como um exemplo. Mas nesse caso, especificamente, o que a gente observou foi exatamente isso que tá lá descrito. Os casos que aparecem lá no livro são tratamentos que foram feitos com pessoas. Então, é lógico que não tem o nome das pessoas, mas aquilo são todas experiências concretas e reais de tratamento. E o que se mostrou ali, né? O que se revelou, porque eu também não sabia o que tinha por trás. Quando eu vou para um trabalho, para uma constelação, tratando de um sintoma doença, não significa que eu sei o que existe por trás daquilo.
na maioria das vezes, eu também sou surpreendido com aquilo que se mostra, com aquilo que se revela. E nesse caso, essa pessoa, ela tinha... O que se mostrou ali era um profundo impulso pela morte, né? E quando nós fomos olhar mais profundamente, a gente ficou sabendo, a própria pessoa revelou, que ele perdeu o pai, a mãe e irmãos num acidente. Só ele sobreviveu. Então, nesse caso, ele era criança. E nesse caso, ele cresceu, se tornou adulto, tinha uma família, mas veio acompanhando a ele por anos esses tiques. E esses tiques, eles não estavam presentes o tempo todo, mas especialmente momentos em que ele enfrentava situações difíceis. Ou seja, nos momentos de situações difíceis, no dia a dia, esses tiques se intensificavam de forma muito intensa. E o que se mostrou ali? Ele queria se juntar aos pais. Ele queria ir em direção à família toda que ele perdeu. Ou seja, nos momentos em que a vida ficava um pouco mais difícil, esse impulso pelo suicídio ou por morrer, ele não tinha contato com isso. E era exatamente nessa hora que o tique surgia, ou melhor, se intensificava, exatamente como uma tentativa de proteger ele, de entrar em contato com essa dor, com essa necessidade, ou com esse impulso de se juntar à família na morte. Ou seja, você vê que a morte dessas pessoas para esse cliente, e acho que para qualquer um de nós, a morte dos pais precocemente da família, é claro que isso gera um trauma muito grande, muito profundo, e que vai ter impactos na vida da pessoa. E no caso dele, o tique vinha para proteger ele dessa dor e desse impulso em direção aos pais. Esse e vários outros cases interessantes estão no livro. É um trecho que eu achei muito importante também, Renato, para trazer para as pessoas aqui, é sobre aceitar a doença. O livro do Dr. Renato fala muito sobre a nossa postura diante da doença, diante do sintoma. A gente está acostumado a querer excluir, acabar com aquilo rápido, mandar embora. E esse novo olhar para a saúde proposto nesse livro, proposto por Bert Hellinger, por toda a teoria sistêmica, é uma não exclusão, é uma aceitação no sentido de que ela está a serviço da vida, ela está trazendo uma mensagem para você. Porém, existem pessoas, né, Renato, que aceitam de uma outra maneira, aceitam querendo ir para a morte. Então, quando a doença chega, ela diz sim, mas não um sim, quero aprender com você para a vida. É um sim, que bom que você chegou para me levar para a morte. Poderia comentar um pouco disso também, Renato? Sim, perfeito. Isso que você chama atenção, Jardel, é extremamente importante, porque também é importante as pessoas entenderem o que é esse sim. Claro que existem pessoas que querem morrer e que quando tem um diagnóstico de uma doença fatal, ao contrário delas quererem se curar, elas recebem essa notícia com uma certa alegria. Eu já tive clientes no consultório, uma jovem na época tinha 29 anos, ela perdeu uma irmã com 9 anos, com 11 anos de uma doença autoimune, e se via no olhar dela uma tristeza, um sofrimento. E a mãe também, muita dificuldade de aceitar isso. Né? Ela é a irmã mais nova dessa menina que morreu. E nesse dia, ela já era minha cliente, foi logo no começo do nosso trabalho. Ela descobriu um tumor no seio, né, com 29 anos, e ela me contou que que estava com tumor e que ia fazer os exames para ver o que era. Na sessão seguinte, ela voltou
E quando ela me contou qual era o resultado, ela sorriu. Ela falou que ela estava com câncer e falou isso sorrindo. E eu olhei aquilo e é algo impressionante. Uma pessoa falar que está com uma doença muito grave, sorrindo. Então eu disse a ela, e então, como que foi quando você recebeu a notícia? Porque agora você me conta isso sorrindo. E ela disse, acho que foi um dos dias que eu me senti mais aliviada, mais leve. O que que significa isso, né? De novo, significa que essa pessoa queria morrer. Só que ela não se dava conta disso. Então, nessa hora, eu disse a ela, bom, com a alegria que você recebe isso, essa notícia, e com a leveza que você tem, para mim fica claro que morrer para você é algo que você estava esperando, aguardando. Você quer morrer, né? Se juntar à sua amada irmã. Quando eu falei isso, ela levou um choque. Ela levou um choque. O rosto dela se transformou, ela começou a chorar, porque até então ela não tinha relacionado nada disso com a irmãzinha. E na casa dela não se podia falar da irmã que morreu. Os pais tinham muito medo e não falavam para ela da irmã que morreu com 11 anos. Então, nesse momento, o rosto dela se transformou e ela começou a chorar. E aí falou, eu realmente sinto muita falta da minha irmã. Então, fazendo o link com isso que o Jardel disse. Tem pessoas que recebem uma notícia de uma doença e ficam felizes com isso, porque até que, enfim, a doença pode ser a porta que permite a pessoa sair da vida, se juntar aos mortos, ao mundo dos mortos, por amor, por saudades, por falta. Mas não é disso que eu estou falando. Não é disso. Eu estou falando de outra coisa. No momento que uma pessoa tem um sintoma ou tem uma doença, a pessoa ela, ela deveria olhar para isso com amor, no sentido de que isso é um sinal, uma manifestação de que algo quer ser visto, de que algo aguarda por ser visto. E realmente, voltando para a cliente, quando ela entendeu essa mensagem, e foi uma vivência muito profunda, ela voltou para casa, ela pôde falar com os pais sobre isso, e todos choraram juntos, algo que não podia acontecer, era proibido, não se podia tocar nesse assunto. E aí iniciou-se um processo profundo de cura, porque até que, enfim, o sintoma que ela tinha foi compreendido, ou seja, a irmã ela estava excluída da família. Então, aquele tumor que ela tinha, nesse caso específico, representava quem? A irmã excluída, que queria ser vista. E no momento que uma pessoa é vista, quando se trata de uma exclusão, no momento que o sintoma e a doença conduz a sua origem dentro daquele sistema, muitas vezes a doença não tem mais para que continuar, porque ela cumpriu a sua missão. A mensagem que ela trazia foi realmente agora revelada, foi ouvida, e aí a doença não precisa mais prosseguir. Mas aí eu aproveito também para deixar claro. Então, num caso como esse, ela deveria tratar o câncer? Claro que ela deveria tratar o câncer. Ela passou pelo processo de cirurgia, ela passou pelo processo de quimioterapia. Foi um processo super profundo, intenso e difícil para ela, mas, paralelamente a isso, foi se estabelecendo uma cura da relação dela com a mãe, que era uma relação muito difícil, e uma cura com relação à irmã, que estava excluída dentro da família. Então, entendam, buscar a origem não significa não tratar, né? Eu costumo dizer que o amor que adoece, né, nesse caso, porque é um caso onde a essência é o amor da irmã pela irmã morta.
Esse amor que adoece, que gera a doença, ele deve ser purificado e transformado num amor que cura e traz paz, que traz harmonia, que traz alegria para a pessoa. Então, eu costumo dizer que uma doença assim, no seu processo de purificação, nós acolhemos o significado disso no coração da pessoa. Então, agora ela podia lembrar da irmã sorrindo, agora ela pode falar sobre a irmã, agora todos falam sobre a irmã. A mãe tirou as caixas de fotos, de vídeos da irmã, e todos puderam ver juntos, conversar sobre isso, porque a irmã, desde que tinha morrido, tinham excluído, ninguém mais tocava nesse assunto. Sim. Tem uma metáfora muito bela que o Renato faz sobre o amor e o sangue, né? Que o sangue ele se purifica no organismo. Assim como o amor, muitas vezes adoecido, né, Renato? Precisa o quê? Se purificar. Exatamente, isso foi tema, inclusive, de trabalhos do Bert. Eu também já fiz vários trabalhos com esse tema, que é o amor que adoece e o amor que cura. E eu sempre, como médico, faço essa analogia. O sangue, nós temos dois tipos de sangue. O sangue arterial, que é um sangue que leva vitaminas, nutrientes, oxigênio para as células, ou seja, leva todo o alimento para as células, e esse mesmo sangue, quando ele despeja o oxigênio, os nutrientes nas células, ele absorve as toxinas, o gás carbono e as toxinas do funcionamento da célula. Então, aí esse sangue já não é mais o sangue arterial, ele volta por uma outra estrutura, que é pelas veias, e aí ele é chamado de sangue venoso. Ele tem até uma cor e uma viscosidade diferente. Esse mesmo sangue, ele precisa passar agora por um processo de filtragem, de purificação. E é isso que acontece quando ele passa pelo fígado, pelo baço, pelos rins, e por último pelo pulmão, onde ele é enriquecido com oxigênio. E aí ele volta para o coração. E do coração agora ele é um sangue arterial. É um sangue livre de toxinas e enriquecido por esse processo de filtragem. E a mesma coisa acontece com a forma como nós expressamos o nosso amor. O amor que cura é um amor que... O amor que adoece é um amor que carrega mensagens que precisam ser compreendidas. É um amor que aguarda por uma purificação. E no mesmo tempo que essa purificação acontece, ele se transforma num amor que cura, que nutre e que fortalece. E aí você poderia perguntar, mas o que é amor? Qual é a diferença, né, de um amor que cura, de um amor que adoece? Né? Qual é a diferença? O amor que cura é aquele amor que expressa na relação respeito, aceitação, gratidão, né? Que respeita a ordem, a hierarquia dentro das relações. E o amor que adoece é aquele amor que exclui, que julga, aquele amor que critica, aquele amor que quer salvar, que nega ao outro o direito do outro ser do jeito que o outro é. É um amor que não reconhece, que exige e que quer algo do outro. E que exige algo do outro. Isso é um amor que adoece, isso é um amor que traz muitas doenças. É um amor que, pela moral ou pelos valores, exclui todos aqueles que não seguem os seus preceitos ou as suas crenças. Portanto, o amor que adoece é amor, mas é um amor que é tóxico, é um amor que adoece a família. É um amor que, por exemplo, se tem alguém na família que tem uma característica que a família não aceita, porque vai contra os valores, a família exclui essa pessoa. A família bane, nega a ela o direito de pertencer à família. Isso viola a primeira lei que o Bert descobriu, que é a lei da pertinência. Portanto,
sofrimento dessa pessoa excluída agora permanece no campo de memória da família e vai ser reproduzido por outras pessoas em outras gerações. Ou seja, nessas próximas, nas gerações seguintes, esse sintoma se manifesta através de doenças, de comportamentos e até mesmo de destino. Então, por que que isso acontece? Isso acontece porque tem uma mensagem atrás desse sintoma, que é a qual? Que nós excluímos alguém que tinha direito, ou alguém que foi excluído tem o direito de pertencer. Quando nós acolhemos essa pessoa, a tendência é que o sintoma e a doença desaparecem. Muito bom, muito belo. Pessoal, é o seguinte, para quem chegou agora há pouco, esse é o Renato Bertatti, estamos fazendo essa live sobre saúde na perspectiva sistêmica. Vamos entrar agora na pandemia, precisamos falar sobre isso. E no final, daqui a pouco, eu vou abrir para algumas perguntas. Quem tiver dúvida, escreve para mim aqui na interrogação aqui embaixo, que no finalzinho a gente vai abrir. Precisamos falar sobre pandemia. O último capítulo do livro do Dr. Renato é só sobre pandemia. Eu separei um trecho muito bonito que eu vou ler para vocês aqui. Tá? Primeiro, né, o Dr. Renato disse que a pandemia, ela nos diz que estamos diante de um momento muito especial. E isto é um presente. E ele continua: a Terra é um organismo, os países são os órgãos e nós somos as células. Neste momento, esse sistema Terra está apresentando um sintoma alarmante que coloca em risco aquilo que ela mesma criou. Em outras palavras, a Covid-19 tem a força de parar a Terra, assim como uma febre altíssima tem a força de jogar uma pessoa na cama e não permitir que ela saia de lá. Ela fica ali, parada, isolada. E, claro, terá de se cuidar. Vai ter que parar, vai ter que pensar, refletir. A Terra, usando esta analogia, está com febre. Sim, exatamente. Quando a gente se depara com uma pandemia dessa magnitude, a Terra, ela é um sistema. O nosso corpo é um sistema. A nossa família é um sistema. Uma empresa é um sistema. Um país é um sistema. Portanto, quando algo que tem essa força, esse movimento mundial, isso não está acontecendo à toa. Assim como no nosso corpo, nós temos um sintoma e uma doença, e isso exigiria de nós uma atitude adequada, uma reflexão sobre o que está acontecendo. Quando a Terra chega em níveis muito dramáticos de desequilíbrio, também surgem sintomas, doenças, que mobilizam toda a humanidade. Isso não é a primeira vez que aconteceu, nem a segunda. Quando voltamos para a história, nós vamos ver que isso já aconteceu outras vezes. Ou seja, cada vez que a Terra chega em limites muito complicados de desequilíbrio, isso traz sintomas mundiais. Ou seja, é como se a Terra põe o ser humano para refletir sobre o seu comportamento, sobre as suas atitudes, seus valores, suas crenças. É claro que nem todos fazem isso, mas com certeza é uma oportunidade incrível de muita transformação, porque é uma onda que se inicia em ponto e que se propaga por toda a Terra, por toda a nossa humanidade. Então, isso não está acontecendo à toa. Nós estamos tendo, na nossa geração, a oportunidade de vivenciar algo de uma dimensão mundial. Ao mesmo tempo que estamos vivenciando movimentos de muita transformação na vida, na humanidade, com a tecnologia e com muitos outros aspectos da vida, também se faz necessário revermos algo importante e necessário, não só no indivíduo, mas na coletividade, na política, a relação com o dinheiro, a relação com o próximo, a relação com o coletivo.
todas as relações. Tudo isso é nesse momento, e é um processo longo, tudo isso é um momento, é um presente. Por quê? Porque é o momento de repensar. Em poucos meses, a gente viu rios poluídos estarem cristalinos novamente, em poucos meses. Então, o que o ser humano faz, né, em poucos meses, o ar mudou nas grandes capitais. Então, os efeitos disso, eles são profundos, não só no indivíduo, mas na coletividade e na humanidade. Portanto, de novo, é um sintoma que, no fundo, é um presente. É um momento de reflexão. É uma possibilidade incrível de mudança, de transformação. E, portanto, de novo, é um sintoma aí da Terra que se transforma novamente num presente para aqueles que ouvem o chamado da situação. E, portanto, parar e ouvir um sintoma e uma doença, ou parar e tentar entender o que está acontecendo com a humanidade nesse momento, seria uma atitude que reflete um respeito com o nosso corpo, né? E um respeito com a vida, um respeito nas nossas relações. Ou seja, tem algo muito grande fazendo um movimento dizendo para e reflita sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua relação com o meio ambiente, com o próximo, com você mesmo. O que você está fazendo da sua vida? Portanto, é um momento que gerou muita crise, Jardel, e você, como psicólogo, você deve ter vindo trabalhando muito. Bastante. Por quê? Porque as pessoas entraram em crises profundas. O fato delas terem que ficar confinadas fez elas entrarem em contato com muitos problemas, dificuldades que elas não olhavam, ou que elas compensavam com excesso de trabalho, ou com distração, com baladas, ou com festas. E nada contra isso, isso é maravilhoso, as festas, as baladas. Mas quando isso é utilizado como uma fuga, isso fica muito complicado, porque logo em seguida vem mais sofrimento. Porque toda fuga te impede de olhar para algo que quer ser visto. Sim, muitos casais perceberam que o casamento já tinha acabado há anos, né? Então, divórcios aconteceram. Não é que os divórcios aconteceram naquele momento. Muitos casais deram conta daquilo. Muitos pais aprenderam a ser pais, né, Renato? Porque ficaram com os filhos em casa. Então, muita coisa realmente mudou nessa pandemia. Renato, quero dizer que o Matheus Santos está nos assistindo. Matheus, muito feliz de você aqui. Vários colegas minhas que estudaram com você também na Hellinger, em saúde, estão também nos assistindo. Inclusive, Renato, a Desirê, que é uma aluna sua, está aqui. Ela enviou uma pergunta sobre esquizofrenia, que eu achei bem interessante, que é: quem da família, Renato, pode constelar em nome de um esquizofrênico? A gente sabe que esquizofrenia, autismo, casos graves, né? Os pais podem constelar pelos filhos, mas na ausência dos pais, Renato, irmãos, primos, tios, quem que teria essa autoridade para constelar em nome de alguém com esquizofrenia? Sim, a gente já sabe, a esquizofrenia, o autismo são doenças de fundo sistêmico. Sim. E a gente sabe, existem acontecimentos muito graves, normalmente ligados a situações de assassinato, dentro da própria família há gerações lá atrás. Isso são informações que hoje a gente já tem de forma muito clara. Então, via de regra, é uma pessoa que deve constelar, porque é ela que tem que tomar uma decisão sobre o seu processo de cura, e se ela carrega assim, um sintoma de uma doença, ela tem um aprendizado muito grande ali. Ela precisa purificar a forma de amar a família, para deixar de amar numa forma que adoece e se transformar numa forma que cura. Então, isso, via de regra, geralmente são as próprias pessoas que têm que constelar. Mas é um fato que, às vezes, no caso de esquizofrenia, a pessoa não suporta estar dentro de um grupo. Nesses casos, pode ser tratado quando nós tratamos a pessoa através dos pais ou de irmãos. Ou seja,
são pessoas da própria família que pode constelar essa pessoa na inviabilidade dela poder fazer isso. Né? Assim como os pais também podem constelar sintomas de crianças dos filhos. Os pais podem constelar pelos filhos. Mas um casal não pode constelar pelo outro, por exemplo. Sim. Não, porque eu não posso constelar alguém que não me dá autorização para isso ou que não tem comprometimento. Quer dizer, ela pode, mas isso não tem efeito nenhum, porque é sempre uma decisão da pessoa. Ela tem responsabilidade e poder de cura e transformar a sua própria vida. Sim, por exemplo, né, o caso clássico por exemplo, uma mulher que quer constelar o alcoolismo do marido. E aí, Renato? Então, nesse caso, nós não constelamos o alcoolismo do marido. Por quê? Porque isso é uma decisão dele querer se curar disso ou não, e não dela. O desejo dela de salvá-lo pode se transformar nesse amor que adoece. Então, o que nós podemos fazer numa situação como essa? É constelar a relação dela com o marido. Ela encontrar uma resposta de como ela olhar para esse marido de forma que o olhar dela traga força e talvez até um impulso nele para que ele queira se tratar. Isso Sim. nós podemos fazer. Portanto, se ela olhar para esse marido da forma adequada, esse olhar pode despertar no marido um desejo, uma necessidade de sair daquela situação. Então, nesse caso, nós tratamos a relação da mulher com o marido e não conselamos a doença do marido, porque ela não pode fazer isso. Sim, perfeito. Gostaria de agradecer a presença das mais de 250 pessoas que nos assistem neste momento. Existem dezenas de perguntas, Renato. Infelizmente, não conseguiremos responder todas, porém eu percebi um padrão. Aqui tem muita gente perguntando de síndrome do pânico, então eu acredito que seja, tirando os cases específicos que me escreveram aqui, você poderia falar de maneira geral sobre a síndrome do pânico, Renato? Posso sim. Na síndrome do pânico, Jardel, não existe algo específico como na esquizofrenia, onde a gente afirma que isso é uma questão sistêmica. Pode existir, sim, na esquizofrenia, e com muita frequência existe questões sistêmicas. Ou seja, pessoas que vivem um profundo medo, uma paralisação, por elas estarem enredadas com outras pessoas dentro do seu sistema. Então, de fato, isso pode desencadear uma síndrome de pânico e com muita frequência na síndrome do pânico o que existe são questões sistêmicas. Mas nós não podemos afirmar que no síndrome do pânico sempre é uma questão sistêmica. Existem pessoas que, por exemplo, desencadeiam uma síndrome de pânico por questões que ela esteja vivendo na sua vida naquele momento. Ou seja, pessoas que de alguma forma se sentem profundamente pressionadas ou culpadas diante de uma relação ou de uma situação, aonde isso desencadeia um processo e um desequilíbrio profundo no equilíbrio de serotonina dos neurotransmissores no cérebro. Ou seja, isso desequilibra, porque o sintoma que a pessoa tem do pânico, ele é dado porque o cérebro joga descargas gigantescas de adrenalina e noradrenalina no corpo. Isso acontece quando a pessoa se sente em perigo, quando ela se sente muito ameaçada. Normalmente isso acontece quando levamos um susto ou estamos com medo. Mas logo em seguida passa porque o corpo reabsorve. E no pânico, o que acontece? Existe um banho, uma descarga incessante de adrenalina e noradrenalina. Então, a pessoa ela vive como se ela tivesse levado um susto constantemente, e ela vive naquele estado extremamente. Então, isso muitas vezes é desencadeado por questões que a pessoa está vivendo no momento. Embora a maior parte das vezes a origem está em questões da família, lá no passado. Sim.
Um outro padrão que eu percebi aqui de muitas pessoas perguntando sobre doenças autoimunes. Doenças autoimunes, Renato. Sim, doenças autoimunes são doenças sistêmicas. Sistêmicas, sim, aí sim, né? Aí a gente consegue afirmar. Sim, a Sim. gente já sabe que doenças autoimunes, elas têm essa característica do surgimento dela está ligado a questões profundas dentro da família. E com muita frequência, ela revela a exclusão de uma parte da família. Uhum. O que que isso significa? Muitas vezes, as pessoas, por amor e fidelidade à sua família, elas se casam, mas elas, diante do outro e da família do outro, ela entra em choque com comportamentos, com atitudes. E muitas vezes essas pessoas elas não aceitam que o filho se relacione com a outra parte da família. E nega a esse filho e nega a outra parte da família o direito de conviver ou de se relacionar, né? Então, o que que acontece? No nosso corpo, nós somos metade o meu pai e metade minha mãe, metade a família do meu pai e metade a família da minha. Então, na doença autoimune, o corpo ele entra em conflito e ele deixa de reconhecer determinados órgãos como tendo direito de pertencer, ele reconhece como inimigo. Então, na doença autoimune, o sistema imunológico ele começa a agredir e tentar aniquilar determinados órgãos. Então, o que que isso reflete? Ele reflete esse conflito dentro do campo da família. Então, a gente já sabe que as doenças autoimunes, elas têm essa característica de negar o direito de alguém de se relacionar com o outro lado da família. Isso Muito pode ter profundo, né, Renato? interação. Muito, Sim, a gente trata muito isso. São questões muito comuns nos trabalhos. sim. Doenças autoimunes, o nosso corpo ataca ele mesmo. Como uma família em conflitos está se atacando. Exatamente. E quando ele consegue, quando a parte que ataca conseguir vencer plenamente o atacado, a parte atacada, aí a pessoa morre. Morre. Ou seja, o sucesso da exclusão de uma É a parte morte. em relação à outra é a morte, porque a pessoa ela é a manifestação dos dois lados. Um filho é sempre a manifestação do pai, da família do pai, e da mãe e da família da mãe. Agora, se eu não posso me relacionar com o outro lado, eu tenho que matar isso dentro de mim. Então, isso se aparece muito facilmente nas doenças autoimunes, nas constelações. Renato, infelizmente estamos chegando ao fim da nossa live, estamos nos últimos minutos aqui. Eu queria aproveitar esse final, Renato, para contar um pouco para as pessoas de uma experiência que eu tive com o Renato. Aprendi muito com o Renato, muito. Né? Uma das coisas que eu aprendi foi silenciar, né? Eu fiz uma constelação com o Renato Bertatti, acho que ele não vai lembrar, né? Mas eu lembro muito bem dessa constelação, que eu fiquei ao lado dele, eu sentei ao lado dele, o Renato ficou uns 5 minutos em silêncio, pessoal. Acho que mais de 5 minutos em silêncio. Aí ele abriu o olho, aí ele passou a mão assim no meu rosto e me disse uma frase. Renato, essa frase reverbera em mim até hoje. Não vem ao caso dizer qual era a questão, qual era a frase, mas assim, é o que eu quero trazer para vocês, que é a profundidade do tratamento sistêmico, fazendo um paralelo, tá, Renato? Há um case também deste livro, tem um case que o Renato ele fica do lado de alguém muito tempo, e aí o Renato fala para a pessoa assim, não. Aí a pessoa fala, mas não o quê? Aí o Renato fala, a pergunta que você ia me fazer, a resposta é não. Renato, diante desses dois cases, né, um pessoal e um do livro, poderia falar um pouco sobre o silenciar, o centro vazio e a conexão de almas entre constelador e paciente?
Isso é um tema maravilhoso. Isso seria um tema para uma live Valeria inteira. uma live, né, Renato? Sim. É um médico sistêmico ou um terapeuta sistêmico, quando ele se coloca ao lado do cliente, né? Eu prefiro chamar cliente e não paciente. Então, quando ele se coloca ao lado do cliente, ele não só está disponível para ouvir o que o cliente tem a dizer, mas antes de mais nada, ele se conecta com a pessoa, ele sente a pessoa e não só a pessoa. Ele sente a pessoa e a família da pessoa, o pai, a mãe, todos os antepassados. Portanto, antes de começar uma conversa, eu entro em ressonância, não só com a pessoa, com a alma dela e com toda a família dela. E eu ouço, muitas vezes, qual é a mensagem que os familiares estão dando para essa pessoa através daquilo que ela está vivendo. Então, muitas vezes, antes mesmo da pessoa começar a colocar a questão, eu já sei qual é a resposta daquilo que ela veio me perguntar, sem que ela tenha revelado. Por quê? Na ressonância, é um movimento que nós fazemos de conexão com a alma da pessoa. Então, ser um constelador é, antes de mais nada, entrar num espaço de muito silêncio, de muito vazio, aonde eu não julgo, onde eu não critico, aonde eu me exponho plenamente à mensagem que está por trás de tudo aquilo que a pessoa sente ou busca. Então, quando treinamos uma pessoa a ser um constelador, essa é o nosso maior desafio, é ajudar a pessoa a entrar nesse silêncio e não só vivenciar esse silêncio, mas adquirir a atitude adequada para ouvir além das palavras, para ouvir a alma da pessoa. Portanto, a constelação nos ensina e nos leva para um lugar de não julgamento, de não crítica, de não exclusão. E mais do que isso, ela nos ensina a perceber que não existe o indivíduo, que o indivíduo é a manifestação de milhares de pessoas atrás dela, através dos pais, dos avós e dos bisavós. Portanto, aquilo que ela vive não é algo dela ou só dela. Na maioria das vezes, é a manifestação dessas mensagens, desses, desses desequilíbrios que estão vindo dentro da família. E esse é o nosso maior desafio ao formar consteladores, é ajudar as pessoas a desenvolver esse olhar, uma empatia sistêmica que a gente chama, e não apenas uma empatia pessoal, onde eu olho para o indivíduo e desconsidero que ele faz parte de algo gigante de onde ele veio, onde ele carrega, através do seu DNA e no seu campo sistêmico, tudo aquilo que a família viveu. Não só as coisas boas, dons, habilidades que foram sendo desenvolvidas por gerações, por séculos, mas também ela carrega consigo, às vezes, limitações e dificuldades que vêm passando de geração e que vêm trazendo uma ameaça para a saúde daquela pessoa ou daquela família como um todo. Daí a importância de ter a atitude adequada do constelador para encontrar ou ter acesso a essas informações que as sintomas, as doenças, ou as limitações ou os conflitos traz. Isso está a serviço da vida. Sim. Renato, então chegamos ao fim, infelizmente. Eu gostaria novamente de agradecer a sua presença aqui nesse canal. Foi uma grande honra para mim. Gostaria de pedir para você dar a sua mensagem final a quem nos assiste nessa época, né, de vacinação, nesse momento que o Brasil está vivendo. O que você diria para essas pessoas agora, Renato? Eu, pessoalmente, não tenho nada contra as vacinas, eu já me vacinei e eu acho importante, mas ao mesmo tempo eu respeito linhas que não acreditam que vacina seja algo bom. Mas, portanto, eu acho que
a minha mensagem acerca disso é que cada um siga o seu coração e ele vai estar fazendo aquilo que é certo para ele, mesmo que pareça errado para o outro. Mas o principal aqui, quando você fala de deixar uma mensagem, Jadel, seria dizer o seguinte, que todos nós temos uma força e um potencial de cura dentro de nós. E quando nós dizemos sim às doenças e olhamos para isso com amor, nós temos a possibilidade de despertar essa força curativa dentro de nós. Então, todos nós temos essa possibilidade de nos curarmos. Mas para que isso aconteça, é importante eu mudar o meu olhar, não só para mim mesmo, para os sintomas, para as doenças, mas também para as minhas relações. Portanto, eu posso sim transformar a minha vida e tudo aquilo que está ao meu redor através do meu olhar. Portanto, eu tenho essa força, eu tenho esse poder, eu tenho essa condição. Mas para isso é necessário se passar por um processo de purificação, de transformar o meu olhar. E isso começa quando eu não tento eliminar a doença, e sim entendo que ali tem um sintoma. Entendo que um conflito na minha vida está a serviço da evolução, que um sintoma, uma doença está a serviço da evolução. Portanto, nesse livro, o meu objetivo maior é esse, dentro de uma linguagem muito simples, ajudar as pessoas a despertar essa força de cura que existe dentro de todos nós. E não apenas se tornar dependente ou do terapeuta ou do médico, mas ela é a pessoa que mais tem condição de saber sobre ela. E essa cura vem dessa consciência e dessa mudança desse olhar, dessa atitude, não só em relação a ela, mas a tudo aquilo que está atrás do conflito, da limitação, do sintoma, da doença. Então, esse livro, dentro de uma linguagem muito simples, ele quer trazer isso, despertar essa força de cura dentro de todos nós. Nós somos, sim, responsáveis pela nossa vida. Mesmo estando enredados e fazendo parte de algo maior, nós temos sim a possibilidade de não só nos curarmos, mas estarmos bem em harmonia com algo maior e viver essa força e essa liberdade. Que bonito, viu, Renato? Então, novamente agradeço, desejo todo o sucesso para você. Agradeço também a todas as pessoas que nos assistiram pela confiança de estarem aqui. Renato, um abraço para você. Até a próxima. Sucesso. Jadel, eu que agradeço o convite de poder estar aqui. Recebi o seu convite com muita alegria. É uma honra poder estar aqui com você e com as pessoas que te seguem e poder compartilhar esse tema que eu acredito é muito importante. Então, realmente, muito obrigado pelo convite, pelas pessoas, pelo interesse das pessoas. E foi um prazer, estou sempre à disposição. Eu desejo o melhor para todos. Abraço, tchau, tchau, boa noite. Tchau, pessoal, até a próxima.